Fala rapaziada, tudo bem? Hoje é dia de relembrar aqui a passagem do escritor Warren Ellis no Cavaleiro da Lua, ao lado do grande Declan Shalvey, né? Desenhista aí muito talentoso que desenhou essa curta, porém marcante passagem no Cavaleiro da Lua. E sabe por que eu tô falando desse gibi aqui, rapaziada? Porque, por incrível que pareça, nós estamos ficando muito velhos. Esse gibi, tá vendo esse gibi aqui, ó? Faz 10 anos que ele foi lançado. Se sentiu velho agora? 10 anos que a edição número 1 saiu, cara. Que loucura. Mas antes de eu começar esse papo aqui, deixar aquele recadinho de lei. Primeiro, se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao Nerd Mochilinha. Eu me chamo Matheus Laneri. E se você já é um velho conhecido, já deixa o seu like. Se você ainda não se inscreveu, faça isso agora mesmo e aproveite e ative as notificações para você não perder nada. Tá certo? Mas vamos lá, vamos começar, né, gente? 10 anos atrás, a edição número 1 de Cavaleiro da Lua saiu, né? Que basicamente é o Warren Ellis ali trabalhando com conceitos pelo qual ele já trabalhou. Não é a primeira vez que ele trabalhou com o Cavaleiro da Lua, porque, para quem se lembra, ele fez os Vingadores Secretos antes, que em um dos membros ali do time era o Cavaleiro da Lua. Inclusive, na edição número 19 de Vingadores Secretos, nós tivemos a primeira aparição do Cavaleiro da Lua com a sua persona Mr. Knight, não é Knight que fala, como que é? Knight. Eu sempre esqueço que o Caio é mudo. Mr. Knight, né? Ali, né, que é ele de terninho, ele só com a máscara, é uma persona que apareceu ali. Anos depois, ele acabou chegando aqui no título do Cavaleiro da Lua e ele escreveu apenas 6 edições, né, que é algo comum em se tratando de Warren Ellis. Ele fez a mesma coisa, por exemplo, no próprio Vingadores Secretos, que eu acabei de citar aqui. Mas vamos analisar aqui rapidinho, edição por edição. E a primeira coisa que eu quero comentar da edição número 1 é as 2 páginas iniciais. É muito interessante você ver como o Warren Ellis ele consegue entregar um gibi facilmente entendível para quem não conhece o Cavaleiro da Lua. Por quê? Porque logo nessas 2 primeiras páginas você tem todo o resumo da aventura que o Cavaleiro da Lua teve com o Brian Michael Bendis e com Alex Maleev. Inclusive, eu analisei essa fase aqui no canal, vai aparecer um card aqui em cima agora, mostrando esse vídeo, do qual eu não recomendo que você leia esse gibi. E é muito interessante porque também vai ao encontro de um período da Marvel, que é o Marvel Now, né, que são gibis que tentavam alcançar novos leitores, assim, você não precisava ter um conhecimento prévio para entender, né, aquele personagem específico. Então o Warren Ellis ele trabalha muito bem isso. Inclusive, o próprio escritor ele meio que desconsidera absolutamente tudo que o Bendis ele fez na fase anterior. É uma fase nova, é o Cavaleiro da Lua na sua fase Senhor da Lua, né, o Senhor Cavaleiro da Lua. Ali você só precisa saber disso. Maravilha? E uma coisa que também vale muito falar aqui, não só nessa edição número 1, mas também em todas as outras edições, é que o Cavaleiro da Lua do Warren Ellis, ele é um gibi do Warren Ellis para iniciantes. E uma coisa que me admira muito no escritor aqui, que é uma coisa que eu acho que qualquer, seja brasileiro, seja qualquer pessoa na vida, que é reciclar o próprio trabalho para evitar a fadiga, né? Se o carteiro Jaiminho ele evita de trabalhar para evitar a fadiga, o Warren Ellis ele não consegue evitar de trabalhar aqui, mas ele aproveita e ele vai lá e fala, cara, deixa eu ver o que eu já fiz antes e eu vou reaproveitar. Quem é leitor do Warren Ellis das antigas percebe claramente que a edição número 1 ela é uma cópia da Frequência Global, edição número 2, que, se não me falha a memória, se chama Roda Gigante. A trama é exatamente a mesma. É exatamente a mesma. Não tem... Tipo assim, cara, é um soldado de uma patente, né,
alta ali, que ele se machucou gravemente e fazem experimentos com ele por fora e ele tira e acaba matando outras pessoas e alguém precisa resolver essa situação. Pega a Frequência Global número 2 e coloca exatamente ao lado de Cavaleiro da Lua número 1. É a mesma coisa, só muda o desenhista. Sai o Glenn Fabry, entra o Declan Shalvey, né? Para quem é leitor das antigas também, o Warren Ellis ele deixou ali um agrado, né? O detetive Flint ali, o policial Flint, ele é um policial que apareceu pela primeira vez no volume 1 do Cavaleiro da Lua, na edição número 12, né? Então, assim, aqui no Brasil seria o famoso troféu Cata-Piolho, né? Para você que é leitor das antigas, você sabe do que eu estou falando. Na edição número 2, a gente tem uma situação em que uma série de pessoas elas vão sendo mortas e o Cavaleiro da Lua ele se vê envolvido no meio dessa situação. Novamente, o Warren Ellis ele aproveita para reciclar uma trama sua que basicamente esse gibi, essa edição em específico, ela lembra muito o livro que ele escreveu, Machine Gun, ou Gun Machine, não, acho que é Gun Machine. Gun Machine, vai aparecer a imagem aí na tela agora, que é uma trama muito parecida sobre um grupo de operações que é abandonado pelos ricos e poderosos. Um dos membros acaba querendo se vingar disso. Toda uma situação mostrando que os ricos e poderosos eles sempre vencem. No caso dos bancos, as pessoas elas são descartáveis e também tem toda a questão envolvendo como é que os Estados Unidos se envolvem com isso. É uma trama extremamente parecida. Fica o destaque aí para a arte do Declan Shalvey. O Shalvey ele cria belos painéis ali que a capa dele, a capa do Cavaleiro da Lua, ela meio que forma o layout do quadro assim, é bem bonito assim. O Declan ele fez um trabalho muito bom e também vale destacar as cores da colorista Jordi Belair, né? Belaire, né? Belair. Ela é uma ótima colorista, é um dos melhores trabalhos que eu já vi dela aí nesse título. A edição número 3, eu não me lembro se o Warren Ellis ele retirou de um outro gibi dele, mas é uma trama envolvendo fantasmas que não conseguiram, vamos dizer assim, fazer a passagem para o outro lado e eles se veem presos aí na Terra e o Cavaleiro da Lua ele precisa resolver a situação. Essa edição ela é muito bacana porque o Warren Ellis ele pega um conceito que ele não foi tão bem trabalhado anteriormente, que é, afinal de contas, o Cavaleiro da Lua ele tem ligação com os deuses egípcios, né? Afinal de contas ele é um devoto de Khonshu, né? E aqui a gente tem uma aparição de uma armadura egípcia que ele se vê obrigado a usar para enfrentar esses fantasmas. Particularmente, eu acho ela bem legal, essa edição, uma edição muito bonita. Tem uma página que é o Cavaleiro da Lua dando um soco na cara de um dos punks, ali dos punks fantasmas, que ela é maravilhosa, é uma página muito bonita, e eu achei que essa edição ela foi a mais inventiva de todas ali até então, né? A edição número 4, ela é uma espécie, de certa forma, de uma reimaginação de uma saga do primeiro volume do título, que foram nas edições 12, 22 e 23, né? A edição número 12 do Cavaleiro da Lua, o volume número 1, inclusive, ela saiu na coleção histórica Marvel, Paladinos Marvel, número 12, aqui, que saiu pela Panini. Infelizmente, as edições 22 e 23, elas não saíram nessa coleção, e se não me falha a memória, inclusive a edição 23 ela é inédita aqui no Brasil, que é uma pena. Por quê? Porque nessas edições que eu acabei de falar agora, a gente tem uma espécie de saga que foi o Cavaleiro da Lua lidando com um cara que ele consome sonhos, né? Ele se envolve com sonhos, e aqui a gente tem citações justamente a esse arco, um assistente do Peter Alraine, né, que é o irmão da ex-esposa do Cavaleiro da Lua. Ele aparece pedindo ajuda ao herói para resolver uma situação de sonhos perturbadores, né, sonhos que acabam virando pesadelos, e o Cavaleiro da Lua ele vai lá e tem que resolver a situação. Ela me lembrou muito essa saguinha do volume número 1,
Quem puder procurar em scan aí para ler, vai ver que tem ali umas paradas parecidas. E é uma edição muito bonita por parte da arte. O Shalvey, ele desenhou muito assim, a questão dele mostrar como que é o mundo dos sonhos, ali principalmente envolvendo coisas como fungos, cogumelos, assim, é bem bonita. As cores da Bel Air também é bem assim, cara, um trabalho, eu acho que essa edição em específico, a número 4, ela é o melhor trabalho da colorista. É uma coisa muito bonita, realmente, são páginas lindíssimas que ela fez ali. A edição número 5, ela é... acho que ela é a melhor. Eu acho que ela é a melhor de todas, que você... é uma mistura do filme Operação Invasão junto com Busca Implacável do Liam Neeson, né? Então, assim, basicamente é o Cavaleiro da Lua entrando num prédio para resgatar uma menina que foi sequestrada. E ele precisa chegar até o 5º andar, se não me falha a memória, para resgatar essa menina. Então, a cada andar, ele vai enfrentando os inimigos. Trabalho espetacular do Declan Shalvey. É uma coisa assim, foi onde ele mais brilhou aqui. É uma coisa muito bonita mesmo. Eu acho que essa edição, ela é a melhor aí do curto run, né, da fase do Warren Ellis, que é uma edição que você olha e você fala, cara, puta, isso aqui num desenho animado, numa série bem feita, vai ficar espetacular. Mas também é aquele tipo de edição que você vê que o poder na mídia quadrinhos, né? Assim, tem certas coisas que só os quadrinhos eles conseguem fazer com uma espécie de perfeição que você não encontra numa animação e nem num filme. E aí a gente tem a última edição, né, que ela pega um pequeno gancho da edição número 1, que a gente tem um policial de nome Ryan Trent, em que ele é humilhado, de certa forma, pelo Cavaleiro da Lua na edição número 1, e ele resolve assumir, na verdade, o manto de um velho inimigo do Cavaleiro da Lua, que é o Espectro Negro, né? O Espectro Negro que ele saiu originalmente na edição Cavaleiro da Lua número 25, no volume 1, né? E aí a gente tem paralelos, similaridades entre o Carson Knowles, né, que é o Espectro Negro original, e o Ryan Trent, que é o novo Espectro Negro, né? Eles são homens que, de certa forma, são homens medíocres, homens que não têm mais o que, tipo assim, eles são homens medíocres, patéticos, de certa forma até miseráveis, assim, que não conseguem enxergar que talvez eles precisem ser pessoas melhores para ter coisas melhores na vida, né? Eles se incomodam que outras pessoas conseguem ser melhores do que eles, e aí eles resolveram, de certa forma, virar o vilão, né? Tem uma diferença que o Carson, ele tem toda uma questão envolvendo a Guerra do Vietnã, que eu acho que o roteirista Doug Moench, ou Moench, eu não sei como é que fala, para ser muito sincero, na edição número 25 do Cavaleiro da Lua, no volume 1, ele trabalhou essa questão melhor do que o Warren Ellis. Mas o Warren Ellis, ele cria um Espectro Negro número 2 tão legal quanto o original. E aí a gente tem toda uma situação que mostra também a maldição do Cavaleiro da Lua. Todas aquelas pessoas que se aproximam ou se aproximaram dele perderam muita coisa, tem uma maldição, não é bom ficar perto de Mark Spector, né? E nessa edição mostra isso, porque o fardo de ser um Cavaleiro da Lua é muito pesado, tanto para o próprio herói, como todos aqueles que estão envolvidos ao seu redor. E aí acaba essa fase, simplesmente. É um gibi, que eu vou ser muito sincero com vocês, que se você é um fã do Warren Ellis, você percebe facilmente que o escritor ele não se esforçou muito. Mas mesmo o Warren Ellis ele não se esforçando tanto, ele consegue entregar uma parada de qualidade. Se você nunca leu nada do autor ou leu muito pouco, você vai achar o Cavaleiro da Lua dele uma parada sensacional. Inclusive, eu acho que ela cumpre o papel que é de apresentar o Cavaleiro da Lua
para um novo público, de uma forma diferente, adicionando coisas para a sua mitologia, mas sabendo do que o Warren Ellis já fez antes, você não tem como assim você sentir aquele gostinho de tipo, porra, esse cara ele está reciclando trabalhos anteriores que ele já fez. O grande destaque no trabalho acaba sendo a dupla Declan Shalvey e Jordi Belair, que entregam um trabalho espetacular de arte e cores. E para você, meu querido amigo e minha querida amiga, qual é a sua opinião sobre o Cavaleiro da Lua do Warren Ellis? Você gosta? Você detesta? Você prefere a versão do Doug Moench? Você prefere a versão do Charlie Huston, que veio antes? Você gosta da fase Bendis? Diz para mim aí qual é a sua opinião sobre esse material que a Panini já soltou aqui no Brasil e deveria relançar. Deveria relançar porque é um material que eu acho que pode chegar a novos leitores e é muito interessante. Deixe sua opinião, comente, vou interagir aí com você. Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative a notificação para você não perder nenhuma novidade aqui no canal. Tá certo, pessoal? Eu fico por aqui e até o próximo vídeo do Nerd Mochilinha. Valeu!